Boa tarde, amigos. Eu sou Valéria Martins, jornalista e agente literária à frente da Oásis Cultural. E conheça o curso online, O Escritor no Século XXI, como escrever, publicar, divulgar e vender seu livro. Uma das aulas do curso Escritor no Século XXI é sobre a divulgação das obras de autores brasileiros no exterior, para quem visa traduções, publicações no exterior. Mas eu vou falar um pouquinho porque recentemente foi publicado, em fevereiro desse ano, a edição norte-americana de Lorde, do nosso cliente, infelizmente já falecido, João Gilberto Noll, um dos maiores escritores da literatura brasileira contemporânea. E Lorde saiu em fevereiro, é uma tradução do Edgar Gabelotto, que é um tradutor que estuda escrita criativa e tradução nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. E ele traduziu o Lorde, que saiu pela editora Two Lines, que fica em São Francisco, lá na Califórnia. E antes do Lorde, já foi publicado O Quieto Animal da Esquina, também do Noll. E também Atlantic Hotel, Hotel Atlântico, que eu não tenho aqui um livro para mostrar para vocês, mas também saiu pela Two Lines, em São Francisco. Gente, isso é uma glória, porque é muito difícil ser publicado em qualquer país de língua inglesa. E o Noll, além de ter 3 livros publicados nos Estados Unidos, ele ainda saiu no New York Times, que é o sonho de qualquer escritor, seja ele americano, inglês, australiano, português, porque o New York Times é aquela coisa, se você chegou lá em Nova York é porque você chegou no topo do mundo. Não sei se é muito bem hoje assim não, mas existe essa lenda. Então saiu uma resenha no New York Times mencionando e elogiando o Lorde, que é o livro do Noll, que no Brasil está publicado pela editora Record, se chama Lorde mesmo, né? E por que é tão difícil sair num país de língua inglesa? Bom, porque existem vários países de língua inglesa no mundo e eles, por acaso, são também os países mais poderosos do mundo, né? A Inglaterra é um país super poderoso, tanto que ele agora está querendo se desligar do restante da Europa, né? Os Estados Unidos, por enquanto, ainda mandam no mundo, perdendo um pouco o lugar para a China. Arrisco dizer que logo será a China a dona do mundo, mas eles ainda mandam no mundo. E ainda tem a Austrália, que fala inglês, né? Então, eles trocam livros entre si sem precisar gastar dinheiro com a tradução. Então é um intercâmbio imenso de obras de qualidade que não precisam de tradução. E qual é a questão da língua portuguesa? São muitos poucos os países no mundo que falam português. São Brasil, Angola, Moçambique, Macau. Deve ter mais algum que eu me esqueci de falar agora, mas é muito pouco. Entendeu? Então, perante o restante do mundo, a língua portuguesa não tem muita relevância. Tem que querer muito publicar um autor de língua portuguesa no exterior. Esse autor tem que ser muito especial. Já a língua espanhola tem um pouco a ver com a questão da língua inglesa. Quantos países de língua espanhola existem, né? A América Latina inteira fala espanhol. Ainda tem a Espanha. Ainda tem mais alguns países por aí, então também tem um intercâmbio intenso de livros entre esses países sem a necessidade de tradução. A gente tem uma amiga da Oásis, uma escritora muito legal, a Kátia Gerlach. Ela mora em Nova York e lá existe uma livraria que congrega, que reúne autores de línguas latinas. E ela conta, Valéria, é uma luta para eu conseguir que eles leiam um escritor brasileiro, porque tem grupos de leitura, né? É uma luta que eu consiga que eles leiam algum escritor brasileiro, porque sempre tem milhares de livros e a maioria dos membros dessas reuniões são de língua hispânica, de língua espanhola. Então tem sempre livro de língua espanhola para ser lido e eu tenho que ficar na fila esperando para conseguir que eles se interessem por ler um autor de língua portuguesa. Gente, mas mesmo assim, existem maneiras de furar esse bloqueio e eu não vou contar aqui agora. Eu convido vocês a conhecer o curso Escritor no Século XXI e a olhar a aula de apresentação em www.comoserescritor.com.br. Existem maneiras de furar esse bloqueio devagarinho e alguns desses autores dos nossos clientes na Oásis
já conseguiram isso, como Krishna Monteiro, que é um diplomata, escritor maravilhoso, o próprio Noll, o Rafael Sperling, que é um jovem escritor muito talentoso. Todos eles conseguiram furar esse bloqueio e acabaram sendo publicados no exterior. Muito obrigada!